Sindicato denuncia frigorífico Marfrig. Manifestações nacionais chegam a Pelotas. Sindicatos, partidos políticos de esquerda e movimentos sociais entram nos protestos em Pelotas. No quadro cultural, uma viagem na cultura de resistência dos povos brasileiros. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. O representante da CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação do Estado do Rio Grande do Sul, Darcy Pires da Rocha, fala sobre as audiências públicas que estão sendo organizadas pelos sindicatos para denunciar o mau uso do dinheiro público por parte do frigorífico Marfrig. Confira. Dando continuidade às nossas atividades aqui no Rio Grande do Sul, da CNTA, com relação ao Grupo Marfrig, que realizamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, aonde contestamos lá o dinheiro público que o Marfrig pegou por conta do seu grupo aqui no Estado do Rio Grande do Sul, quando encampou as atividades do Mercosul. Foi financiado fortemente pelo BNDES, além do mais recebe recursos do Agregar RS e mais um incentivo para exportação para outros estados da federação. Mesmo assim, esse grupo, na primeira dificuldade que teve, demitiu os trabalhadores. Fizemos uma audiência na Assembleia Pública, na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, denunciamos e de lá tiramos um cronograma de atividades pelo Estado do Rio Grande do Sul. E na próxima segunda-feira vamos estar realizando na cidade de São Gabriel mais uma audiência pública onde estaremos discutindo com as autoridades locais a situação do Marfrig naquele município que já demitiu 50% dos trabalhadores. Não vamos admitir a continuidade desse grupo no sentido de continuar demitindo os trabalhadores e buscando dinheiro público, principalmente do Estado do Rio Grande do Sul, para fazê-los. Portanto, é o papel do sindicato, é o papel da sociedade e é o papel da Confederação dos Trabalhadores da Alimentação denunciar esse tipo de abuso por esse grupo. Faça contato com o Sindicato da Alimentação através do site, do Facebook ou do Twitter. Também contato pelo telefone 3225-3564. Trabalhador, fique atento e denuncie as más condições de trabalho. Manifestações nacionais chegam a Pelotas. Organizadas pelas redes sociais, o movimento levou quase 20 mil pessoas às ruas de Pelotas. O programa Nossa Luta esteve na primeira manifestação ocorrida na última quinta-feira. Acompanhe. É tudo, é navegante, é tudo. Do meu ponto de vista, porque não existe hoje uma análise que a gente possa estabelecer como sendo definitiva, esse movimento ele surge, num primeiro momento, nos grandes centros urbanos, em função de dificuldades de qualidade de vida das pessoas, principalmente em relação à questão de transporte, lazer. E ele passa a partir de determinado momento, principalmente em função da repressão política que ele sofre de forma completamente desproporcional, a mobilizar a sociedade em cima de diversas outras questões que afligem a sociedade, mas de uma forma que a análise, a princípio, ela está muito focada nas consequências de um modelo de estrutura social. Ele é importante no sentido de que ele mostra para a sociedade que a participação política ele é um instrumento importante para fazer a disputa de valores e fazer a disputa de espaços, né, na questão das definições. Mas, do meu ponto de vista, duas questões são centrais que poderiam unificar esse movimento, que é a questão da alta concentração de renda que a nossa sociedade possui hoje e que ela faz com que muitas questões sociais não possam ser respondidas, e a necessidade da modernização do sistema político, que ele ainda está muito
moldado a um modelo bastante corrupto de eleição, que é o financiamento privado do processo eleitoral, o que faz com que haja pouca representatividade no Congresso em relação à sociedade como um todo. A representação que você tem hoje é a representação do grande capital. Além disso, nós temos um modelo de sistema partidário também bastante fragmentado e debilitado, e que essas questões elas precisam ser respondidas dentro da reforma política e dentro de outras reformas mais estruturais da sociedade. De qualquer forma, esse movimento ele pode, em algum momento, caminhar no sentido da unificação de lutas e da organização da sociedade de uma forma mais efetiva para pressionar por outras transformações, né, que são necessárias para o país. Nós somos do grupo também, o Grupo pela Livre Expressão Sexual. Desde 2002 ele trabalha aqui na cidade de Pelotas, e com os últimos acontecimentos a gente achou que deveria vir para a luta, né, e levar a nossa bandeira, né, por causa da cura gay. Que cura é essa? Como é que tu vai curar se o que a gente ama não é uma doença, não? Então a gente volta e meia está sempre participando, acho importante as manifestações que estão ocorrendo, mas também a gente não pode desviar muito o foco, porque sempre tem aqueles que querem desviar as manifestações. Sindicatos, partidos de esquerdas e movimentos sociais participam das manifestações nacionais em Pelotas. Depois de uma grande plenária no Sindicato da Alimentação, onde reuniu as representações de todos os movimentos. Os trabalhadores, de forma organizada, irão participar das manifestações, colocando na pauta suas reivindicações e bandeiras de luta. Na tarde do dia 24 de junho, movimentos sociais, sindicatos e partidos de esquerda se reuniram na sede do Sindicato da Alimentação para a mobilização da militância na manifestação do dia 26. Aproximadamente 60 pessoas estiveram presentes, envolvendo mais de 40 entidades. A definição foi que a esquerda terá uma unidade mais fortificada nos atos que ocorrerão em Pelotas. Sabendo isso, nós temos que escutar. Do contrário, do contrário, para que serve a luta então? Para fazer não, tem que ser tudo pacífico, tudo bonitinho, todo mundo tem que ir de branco, vermelho nem pensar. Que isso? Eu não abri mão da minha bandeira, eu não abri mão do meu ideal, eu não vou abrir mão. Pode ter milhares de gente na rua. E daí vamos depor a eles. Porque o consciente não submete ao espontâneo de forma alguma. Discurso contra a ação direta. Que fala esse negócio, não pode quebrar nada, não pode fazer nada, tudo é coisa de vagabundo, bando. Essas são duas disputas que eles têm tentado impor e que está difícil para nós combater. Porque essa vontade que está saindo para a rua agora, isso nós temos que ter claro. Se nós perdermos isso de vista, nós não vamos conseguir disputar. É uma gurizada que não viu o PT de luta que a gente viu, que não viu organizações de esquerda, sindicatos da década de 80, da década de 90. Não viu. Porque eu acho que o nosso caso de Pelotas é diferente de outras situações. O crime é outro, as condições são outras, mas para isso nós temos que ter as estruturas necessárias. Nós temos que ter panfleto unificado, milhares deles, nós temos que fazer uma fábrica de cartazes para a gente poder distribuir para as pessoas que estão chegando lá, porque aí não está certo, não tem um cartaz assim, bom, sabe, quer esse cartaz? Não quer esse, né? Esse bonito, ele pega e leva. Isso é muito comum também, as pessoas têm a capa certa, elas são contra tudo, elas acham lá, contra o Feliciano, deixa que eu pego, leva isso aí. E aí a gente consegue, né, de alguma forma, poder dar uma direção disso aí. Vamos acompanhar como foi a segunda manifestação em Pelotas, realizada na quarta-feira, dia 26. O Sindicato da Alimentação se fez presente na manifestação com o objetivo de unificar a luta. Pelotas saiu novamente às ruas no final da tarde de quarta-feira, dia 26. Aproximadamente 14 mil manifestantes passaram pelas ruas. O ato público foi mais agitado que da semana anterior. Teve confronto com a Brigada Militar na Avenida Bento Gonçalves. O pelotão de operações especiais e a cavalaria da Brigada Militar foram repressivos com manifestantes. O confronto começou quando adolescentes universitários se manifestavam em frente à igreja evangélica.
Palhaço é tu, rapaz! Se alguém é homem aqui, não vai ter identificação. Então fica quieto. O cidadão pode deter o humilhante até a polícia chegar. Não, mas ninguém tem identificação, então não vem falar bosta, não. o nome de cada um e vê se eles Não vão vem falar bosta, eles são os caras do Estado, eles têm que estar identificados. Isso aí é crime. É crime, o cara tá atacando pedra, tá quebrando o carro. Não. Eles têm que estar identificados. Começa por aí. Prender o cara ou levar o cara? Claro que está se atrapalhando o rolê aí. Os policiais dispersaram a manifestação com o velho autoritarismo presente no estado. No confronto, 3 menores foram apreendidos. As principais bandeiras da manifestação foram relacionadas ao Movimento Nacional Passe Livre e ao Fora Feliciano. O ato percorreu as principais ruas do centro da cidade, concentrando-se no final na frente da Prefeitura Municipal. O documentário O Regime Militar, narrado pelo historiador Boris Fausto, fala sobre como se instaurou o regime civil-militar no Brasil. Assista com a gente. Existem razões de ordem econômica, razões de ordem política que estão entrelaçadas e explicam o movimento militar de 1964. As razões econômicas resultam da deterioração de um quadro que se revela numa inflação que quase chegou a 100% anuais, o descontrole das contas do governo, do setor externo da economia, enfim, uma situação para a qual se tentou encontrar saídas no fim do período democrático, mas que infelizmente essas saídas fracassaram. Do ponto de vista político, existia o propósito, a convicção de setores militares, mas também de setores civis, de que era preciso interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à República Sindicalista e da República Sindicalista ao comunismo. Sejam tranquilos, e dentro em breve, esse decreto será uma realidade, e realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Os Estados Unidos viram com muita simpatia o movimento militar, eles estavam extremamente preocupados com a criação de uma imensa Cuba no Brasil, não eram outros tempos, e procuraram auxiliar fortemente o governo militar, sobretudo nos primeiros tempos, os tempos da Aliança para o Progresso, os tempos do governo Kennedy. Houve um empenho não dos capitais privados americanos, mas principalmente do Estado, do governo americano, em reequilibrar a situação do Brasil. Os militares no poder chegaram à conclusão, ou tinham a perspectiva, de que não havia condições de se implementar uma reestruturação do país pela via do Congresso. Então,
eles fizeram isso através do executivo, do poder executivo, do poder que eles chamavam o poder constituinte da Revolução. Artigo 1º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. E isso era feito através dos atos institucionais, que estabeleceram uma série de medidas. Cassaram pessoas, cassaram mandato de deputados, aposentaram funcionários públicos, extinguiram partidos políticos. Esses atos nasciam da autoridade do general-presidente Castelo Branco. Uma tradição e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Para se entender o governo Castelo Branco, é preciso compreender que os militares não eram um bloco homogêneo. Eles estavam juntos naquela perspectiva de derrubar o governo João Goulart, que eles consideravam um governo que estava levando o país para o caos. Mas a partir daí eles se dividiam. Existia o grupo mais intelectualizado, que era chamado o grupo da Sorbonne, com uma alusão à Universidade Francesa, que pretendia, na realidade, fazer uma espécie de purificação no país. Isto é, a ideia era eliminar a corrupção, eliminar os populistas, os comunistas, e, feita essa limpeza, se esperava, num horizonte relativamente próximo, a reinstauração de um regime democrático baseado na ordem. Essa era a linha da turma chamada da Sorbonne. Oposta a ela estava a chamada linha dura, que acreditava que estávamos diante de uma ameaça muito grande, o país vivia uma ameaça muito grande comunista, que a democracia era incompatível com os tempos que nós estávamos vivendo. Então eles defendiam total dureza com as forças de oposição, total dureza não só com os inimigos, mas também com relação aos adversários do regime, os simples adversários do regime, e sustentavam que para mudar o Brasil era necessário prolongar por um longo período uma ditadura. Nessa divisão de forças, Castelo Branco se situava entre o que nós poderíamos chamar homens da Sorbonne, os democratas conservadores. Houve uma pressão muito grande da linha dura sobre o Castelo Branco, no sentido de que era preciso reformular esse sistema partidário, que não era possível manter aqueles partidos existentes, porque senão a revolução, apesar dos atos institucionais, etc., começaria a perder força, porque seria derrotada nas eleições. E daí surgiu o AI-2, o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos, e uma legislação a partir do AI-2 que limitou, dificultou, melhor dizendo, as possibilidades de formação dos partidos políticos. Isso resultou no chamado bipartidarismo, quer dizer, a existência de dois partidos, a Arena de um lado, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido da oposição consentida. Os militares consideraram que havia duas forças em choque no mundo. De um lado a União Soviética, do outro os Estados Unidos. A União Soviética estava promovendo o que eles chamavam de avanço da guerra revolucionária. Os Estados Unidos representavam a defesa democrática. E era preciso optar entre estes campos. E o grupo castelista, o grupo
foi formado pela Escola Superior de Guerra, optou claramente pelo campo americano. Então, os castelistas eram muito pró-Estados Unidos no plano da política externa e, ao mesmo tempo, eram, digamos, mais democráticos do que os partidários da linha dura. Os partidários da linha dura combinavam mais nacionalismo com repressão, com violência. Podemos dizer que no espírito da Constituição de 67 estava a doutrina da segurança nacional, que era uma doutrina formulada no período da Guerra Fria. A outra coisa que também era novo na Constituição de 67 foi a consagração, que já vinha dos atos institucionais, das eleições indiretas em todos os níveis, né? Para presidente da República, para governador dos estados. O general Castelo Branco, cujo mandato foi até prorrogado contra a vontade dele, ele não queria que houvesse essa prorrogação, não conseguiu fazer um sucessor. O que significa que o grupo castelista não conseguiu fazer o sucessor. Tanto assim que a linha dura conseguiu impor o general Arthur da Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Para ter acesso a todo o filme, vai em youtube.com, O Regime Militar por Boris Fausto. O quadro cultural de hoje traz a cultura folclórica e o instrumento de percussão como tema. Conheça hoje um pesquisador e músico que viajou o litoral brasileiro de bicicleta, conhecendo as diversas culturas do nosso país. E o convidado do quadro cultural de hoje é o percussionista e pesquisador Patrese. Patrese, obrigada pela entrevista aqui no quadro cultural do programa Nossa Luta. Tu viajou por 10 meses de bicicleta ao litoral brasileiro, buscando conhecer, vivenciar um pouco mais da cultura folclórica do Brasil. Queria que tu falasse um pouco dessa experiência que tu teve. Olá, Didi. Eu então saí daqui de Pelotas de bicicleta, né, no dia 25 de maio de 2012. Eu havia me formado em 2011 em artes visuais, mas sempre fui envolvido com percussão. E resolvi então pegar uma bicicleta, botar as mochilas nas costas e sair pesquisando um pouco mais sobre a percussão folclórica no país. Sempre gostei muito da confecção de instrumentos, então saindo um pouco da indústria dos instrumentos musicais, eu fui então pesquisar justamente nas comunidades populares, né, onde a construção dos instrumentos, né, se dá com muito mais facilidade. Então eu saí daqui de Pelotas e fui pelo litoral brasileiro justamente porque eu estava de bicicleta e isso me facilitaria, né, minhas andanças. Né, conhecendo vários grupos folclóricos que eu fui mapeando na própria viagem, né, eu acabei também conhecendo muito da cultura popular, né, das danças, dos altos, né, dos folguedos. Né, e conhecendo a cultura popular, né, eu também conheci o que eu me dispus a fazer, que era conhecer a percussão e os instrumentos musicais artesanais da cultura popular brasileira. Fui até Caucaia, né, no Ceará, né, ficando em Fortaleza, depois eu voltei de avião, né, com a ajuda, colaboração de amigos. Né. A viagem inteira foi colaborativa, né, eu tive muitas ajudas, porque eu saí daqui com R$90. Né, então eu viajei, né, tendo que pedir água, comida, né, dormindo nas estradas ou nas casas das pessoas que me, né, dispunham as suas casas. Né. A cultura brasileira, ela é muito diversa de uma região para outra, existem muitos Brasis dentro do Brasil. Como que foi essa experiência para ti em poder ver algumas singularidades e também algumas diferenças muito grandes entre cada região? Eu percebi que cada estado brasileiro tem a sua peculiaridade cultural, social, né, e percebi também que, embora passe, né, um Brasil para todo o continente brasileiro, né, e assim, ainda assim, né, tem cada estado, cada localidade tem a sua peculiaridade, muitas vezes até mesmo dentro do próprio estado. Né, o Rio Grande do Sul mesmo tem várias comunidades que pensam o mundo de forma muito diferente. Né, e que agem culturalmente de forma muito diferente. E assim nos outros estados. Né, eu passei por 13 estados do Brasil,
né, assim, e cada um deles me deu algumas visões do que se entende por sociedade, né, em cada uma das comunidades, né. Então o Brasil é muito rico culturalmente, né, e as formas de pensar o mundo dentro do Brasil, né, são muito vastas. Né, o Brasil realmente é um país muito rico. E o Rio Grande do Sul, ele se reconhece a partir dessa cultura de resistência, a própria cultura folclórica do Rio Grande do Sul, ela é bem explorada aqui no próprio estado, ela é bem divulgada para outros estados, ou existe ainda um desconhecimento de toda essa cultura que existe aqui no nosso estado? O que é conhecido do Rio Grande do Sul em termos culturais são, né, os centros de tradições gaúchas. Né? Agora existem outras comunidades, né, que têm também as suas formas culturais de apresentação, né, e que não são reconhecidos no Rio Grande do Sul, então muito menos nos outros estados. Né? Posso citar os quicumbis, os maçambiques, né, o Bumba Meu Boi de Encruzilhada do Sul, né? São manifestações folclóricas do Rio Grande do Sul muito pouco conhecidas. Né? Os motivos disso são muitos, né? Mas há um certo racismo nessa não divulgação dessas manifestações folclóricas. Patrese, dessa viagem de 10 meses, o que mais tu aprendeu, o que tu traz como lição agora, nesse momento que tu também permanece confeccionando instrumentos, que tu permanece pesquisando e que tu volta para a tua cidade? Qual foi a maior lição dessa viagem de 10 meses de bicicleta pelo litoral brasileiro, estudando cultura de resistência? Bem, embora eu tenha ido pesquisar algo muito objetivo, né, que foi as percussões, né, artesanais do folclore brasileiro, né, eu pude me conhecer como pessoa muito melhor, né, porque eu vivi em meditação profunda na minha bicicleta, né, durante toda a viagem. Né, eu tinha que me concentrar, né, nos afazeres dos dias, porque cada dia era um dia, né, não podia pensar no futuro. Né, então eu acabei aprendendo muito comigo, né, muito a me virar. E isso, né, me construiu como pessoa, né, eu considero que isso me construiu como pessoa muito melhor. Né? Agora, claro que eu tenho conhecimento prático da percussão e da musicalidade, né, do popular brasileira. Isso me é muito bem grato agora, porque justamente eu vou poder utilizar isso na minha carreira musical. Né? Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para ter acesso a esse e outros programas, acesse no YouTube, coloque lá, Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.